Obreiros oponentes à obra de Deus. É sobre isso que iremos falar. A palavra obreiro vem do latim, que significa operando, trabalhador, servo, companheiro, amigo, aquele que está junto, aquele que está perto. Então nos acompanhe nesta mensagem. Você, pastor, você, obreiro, fala aí, pastor, quero mandar um abraço ao pastor Washington, ali em Santarém, ele acompanha. Pastor Filemon também, pastor Jaime, pastor Ritter também, pastor Ismael Carolino e os demais guerreiros da nossa Comiadepa. Então, nós vamos falar sobre obreiros que se opõem à sua liderança. Às vezes o pastor é tão amado e querido pela igreja, mas tem aquele obreiro que não concorda com o pastor e sai expondo o seu pastor e traz aquele desgaste tão grande. Hoje eu quero falar e refletir com vocês sobre 3 personagens nas Escrituras que servem de exemplo e alerta para a nossa caminhada cristã. Esses homens oponentes à obra de Deus são Alexandre o latoeiro, Demas e Fileto. Ao mencionar esses nomes, o apóstolo Paulo nos deixa um ensinamento valioso sobre a fidelidade e também sobre o desvio da fé e os perigos da falsa doutrina. Em 1 Timóteo de 1 a 18, 20, nos apresenta um contexto importante sobre a boa consciência e como alguns, ao rejeitarem essa boa consciência, acabaram se desviando. Vamos analisar juntos que podemos aprender com as atitudes desses homens, não praticá-las. Alexandre o latoeiro, o perigoso adversário de Deus, da obra e de Paulo. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 14, Paulo menciona Alexandre, o latoeiro, e ele diz: Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. Você, pastor, que está na igreja, querido pela igreja, servindo a igreja com seus bons ensinamentos, dedicando-se ao patrimônio da igreja, constrói uma casa pastoral, amplia uma casa pastoral, uma igreja, uma congregação. Você está na luta, mas por outro lado tem um obreiro lhe perseguindo, falando mal de você pelas costas, e você chega no momento da dor, tentando apaziguar, tentando ajudar aquele obreiro, a instruir aquele obreiro a posição de um verdadeiro obreiro, um servo de Deus, mas aquele obreiro te despreza e você já não tem mais condições de dialogar com aquele obreiro, porque ele não te ouve, ele se opõe. E você, meu amigo, chega a dizer: será se eu não tenho uma habilidade? Será se as minhas habilidades pastorais estão muito aquém? Eu vou ter que me embora daqui. É a primeira coisa que o obreiro pensa. Meu amigo, Paulo passou por essa mesma situação. O apóstolo Paulo, ao lidar com Alexandre o latoeiro, ele lutou de muitas maneiras, mas não teve condições. E às vezes, meu querido colega, você está sofrendo com o obreiro e vai participar daquele sofrimento para um colega, e o outro te expõe. Com pouco, todo mundo está sabendo, aí já tem aquela imagem sua que você está falando mal do ministério, e não é. Às vezes você está desabafando com alguém. Paulo fez muito diferente de você. Ele deixou escrito na Bíblia, está escrito aqui: Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, 2 Timóteo 4 e 14. Ele diz: eu não tive condições de lidar com esse obreiro, que o Senhor lhe pague segundo as suas obras, que não são boas. Você, obreiro, que se opõe à sua liderança, você não tem uma palavra de amor para o seu pastor, você não é companheiro,
você galgou o ministério, o outro pastor, né, acreditou em você e você foi amigo daquele outro pastor. Mas aí chegou o novo pastor para levar a obra de Deus avante e você não tem um bom entrosamento com ele. Mas às vezes, pastor, acontece também de um determinado pastor, ele assume a igreja, e aqueles rebeldes se levantam contra, e um grupo de homens de Deus fica ao lado do seu pastor. Aí o pastor, para não trazer confusão na igreja, ele prefere ir embora, deixando aqueles que esteve ao seu lado triste, em saber que aquele pastor não merecia aquele trato. Aí o novo pastor que chega, ele despreza o colega, o veterano, aí abraça aqueles rebeldes que foram contra o outro e despreza naturalmente aqueles que estiveram ao lado do pastor. Mas com o passar do tempo, os rebeldes se manifestam e aqueles que estiveram ao lado do outro pastor vai estar do teu lado para te ajudar. Não despreze aqueles obreiros que estiveram com o outro pastor, porque se eles estiveram com o outro, ele vai estar ao seu lado também. Mas veja bem, Alexandre o Latoeiro é descrito como alguém que se opôs firmemente à mensagem do Evangelho pregada por Paulo. Embora não saibamos todos os detalhes de suas ações, que foram péssimas, é claro que ele foi um adversário perigoso e um obstáculo para o bom andamento e o avanço da obra de Deus. Como é triste aqueles obreiros que saem com um grupinho, conversinha, tirando a estabilidade do seu pastor. Nós somos crentes, se temos uma diferença, vamos conversar. Deixa o pastor cumprir o ministério dele. Tem igrejas que não usufruem mais do ministério de um pastor, porque tem homens maus que tiram a estrutura do pastor, o pastor fica triste, aquela coisa, vai embora antes de cumprir o seu ministério, e quem sofre é a igreja. Tem muitas igrejas já tomando posição com esse tipo de obreiro. Tem igrejas que não aceitam mais o ministério para ter de frente com seus pastores. Alexandre representa aqueles que se levantam contra a verdade e se tornam um instrumento de perseguição e de confusão dentro e fora da igreja. Sua atitude serve como um aviso para nós sobre a presença de inimigos do Evangelho, que mesmo estando entre nós, congregando entre nós, ouvindo a palavra de Deus e às vezes até pregando, mas age de maldade, é traiçoeiro, tenta destruir a fé dos fiéis. A postura de Paulo é um exemplo de como devemos lidar com essas situações. Em vez de retribuir o mal com mal, devemos confiar no julgamento e na justiça de Deus. Quer dizer, nós não podemos fazer nada, não podemos dar sentença, amém? Apesar que alguns pastores, eu quero até parabenizar um pastor numa determinada igreja aqui do estado do Pará, tinha um presbítero que era só contra pastor. Tinha uma reunião do ministério, era tumultuada, porque ele já vinha contra e queria saber o que rendeu, o que deixou de render, e aquela coisa toda, era uma maldade, uma perseguição, dizia palavras pejorativas contra o pastor, e chegou um pastor, homem de Deus, e diz: olha, a sua postura não condiz com o seu cargo, você está destituído do cargo de presbítero. E esse pastor está muito bem no campo, muito bem naquele campo. Nós vemos também outro oponente à obra de Deus, Demas. É mencionado em Colossenses capítulo 4 e 14, e também em Filemão 1 e 24, como um colaborador de Paulo, colaborava com Paulo, o que mostra que ele teve um início promissor na fé. No entanto, em 2 Timóteo 4 e 10, Paulo diz: Demas, amando o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Demas se deixou seduzir pelos prazeres
pelas tentações do mundo. A exemplo daqueles que têm uma função no ministério e negligenciam a oração, negligenciam a prática do jejum, negligenciam a leitura da palavra de Deus, priorizam o seu comércio, a sua fazenda, os seus negócios materiais, enfraquecendo-se na fé, sem intimidade com o altar, pois despreza o mesmo, por uma demanda material, perde a sensibilidade do reino, distanciando-se de Deus e passa a perseguir seus pastores. Não tem vida de oração, mexendo com gado, naquela brutalidade, às vezes até um mau esposo. Não tem sensibilidade do Espírito. Aí quer deduzir a obra de Deus segundo o seu conceito carnal. Se opõe ao seu pastor, desprezando o cajado, a autoridade do pastor. Às vezes são homens com um nível cultural lá embaixo, zero, semi-analfabeto, mas tem um poder aquisitivo financeiro, eles acham que tem que mandar na igreja. Também tem muitos pastores que chegam numa igreja e a pessoa tem um recurso grande, é um fazendeiro, um grande fazendeiro, um bom contribuinte da obra de Deus, ele acha que deve apresentar aquele moço ao pastor. Eu quero citar um amigo nosso, da nossa conversão, chegou um determinado pastor muito leigo, e o pastor disse: obreiro, e os dízimos do teu obreiro lá estão aqui no ministério, são pastores, mas não estou vendo o dízimo. Não, desde 3 Ontonte, eu já entreguei essa cooperação dele. Aí aquele obreiro, muito assim querido e alegre, disse: mas obreiro, eu me lembrei dessa fala do meu bisavô, 3 Ontonte. Ele diz: obreiro, quando você chegar num campo, não fique apresentando os príncipes ao ministério, porque Deus tem homens, empresários, fazendeiros, ali para ajudar a igreja local, com seu dízimo, sua oferta. Vocês trazem todo esse povo aqui para a convenção, e o campo fica sem os príncipes. Esse pastor sabe de quem eu estou falando, é um pastor que eu amo muito, que eu tenho muita admiração por ele, e ele orientando. Então não precisamos, tem pessoas que chegam num campo, antes de conhecer o povo, ele quer ter sustentação do ministério dele, apresentando A, apresentando B. Irmão, demore, passe 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, para poder apresentar um obreiro. Não fique apresentando de qualquer maneira. Às vezes aquele obreiro, por gratidão a você que apresentou, ele se torna um anjo. Mas quando chega outro pastor, não é mais anjo, nem arcanjo, nem querubim, nem serafim. Já passa a ser um oponente, cuidando do seu gado, da sua fazenda, às vezes com a vida fraquíssima de oração, de consagração, mas já quer tomar o cajado do pastor e já dirigir a sua igreja com os seus preceitos. Uma certa feita eu estava numa igreja e o irmão era oponente de tudo que eu fazia. E eu chamei ele: irmão, eu vejo que você é um presbítero antigo e não é fácil, eu era muito jovem, você ser liderado por um pastor tão jovem, e eu fico assim até a pensar em você. Então eu quero te dar uma oportunidade, vou te enviar para o Piauí, vou te dar tanto salário, a igreja vai te dar. Não, daqui eu não saio. Não. Diga: então, meu irmão, para mim estar aqui hoje nessa igreja, eu comecei na Ilha do Marajó, em vilinhas com 5, 6 casas, estou aqui, você não quer ir nem para uma cidade, então deixa eu administrar, não fique interferindo na minha administração. Então, meus queridos, nós devemos ter muito cuidado. Eu me lembro também de um estudo ali em Brasília, é um pastor da Igreja Batista, não sei se é São José do Rio Preto, ele foi ministrar na ADET, lá em Taguatinga, igreja do pastor Ronaldo Fonseca, hoje o Ruimar Fonseca, e ele disse que chegou lá, quando chegou lá em Ribeirão Preto, tinha 800 membros, e tinha um irmão que sempre, tudo que ele ia fazer, o irmão era contrário, tudo ele era contrário. E ele orou: Senhor, o que é que eu faço? Eu não vim para sair daqui de imediato, e tudo que eu quero fazer, esse irmão é um irmão muito influente na igreja, mas é contrário a tudo que eu quero. E o Senhor falou, disse, da carta de mudança dele: mas meu Senhor, disse, faça isso. Aí chamou o irmão: irmão, eu tenho orado,
E eu vejo que o irmão, tudo que eu quero fazer, eu vim aqui ter intenções maravilhosas, visão de crescimento para essa igreja, e eu vejo que você é contrário em tudo, então eu vou te dar a carta. Eu não quero a minha carta. Se você não recebe sua carta, eu vou lhe excluir do ministério, mas aí você sai de uma maneira deselegante. É bom que você receba. E ele, com muita luta, recebeu a carta de mudança, foi embora, e o pastor, há uns 10 anos atrás, quando eu ministrava lá em Brasília, lá na DET, ele diz: olha, pastor, de 800 membros, nós estamos com 8.000. Então, muitas das vezes, tem obreiros que só atrapalham na obra de Deus. Nós vemos também a missão, abandonando a missão e a companhia de Paulo. Foi isso que aconteceu com Demas. Ele abandonou a missão e a companhia do obreiro, saiu de perto do obreiro. Demas nos alerta sobre os perigos de amar o mundo mais do que a Deus. Em 1 João 2, 15 e 17, a palavra de Deus nos instrui: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Demas é um lembrete de que mesmo aqueles que estão em posição de liderança ou próximo aos grandes homens de Deus, pode se desviar se não estiverem atentos ao altar. Você que é um presbítero e tem seus negócios, mas você tem compromisso com o reino, você precisa orar, porque você vai ser tentado, você precisa jejuar, para você não sair do espírito. O que a Bíblia diz em Hebreus 13, 17? Obedeça aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois cuidam de vocês como quem deve prestar conta. Obedeçam-lhe, para que eles cuidem de vocês com alegria e não com tristeza, porque não será proveitoso. Tem muitos pastores trabalhando triste no campo. A Bíblia: obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos, para que ele faça a obra de Deus com alegria. Eu quero agradecer mais uma vez o ministério da Assembleia de Deus em São João do Araguaia, o meu vice-presidente, pastor Marildo, presbítero Joel, que vai ser levado ao ministério agora também, presbítero Naécio, Medradinho, e assim os outros obreiros, presbítero Lucas, e assim muitos outros obreiros, representando os demais de São João do Araguaia, que são amigos, me proporcionam fazer o trabalho com alegria. É tão bom ter obreiros como esses daqui de São João do Araguaia, são meus amigos. Nós vemos também, vamos falar também sobre Fileto, o outro obreiro, dos 3 obreiros, Fileto também, ele foi um obreiro, como diz o mineiro, custoso. Fileto é mencionado junto a Himeneu, em 2 Timóteo 2, 17 e 18. Então, Fileto e Himeneu, mais um outro sujeito, onde Paulo adverte que eles se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, quer dizer, falsa doutrina, perverteram alguns da fé. Fileto representa que, ao se desviar da verdade, não apenas se perdem, mas também levam outros aos erros. Esse tipo de desvio pode causar grande dano dentro da igreja. A Bíblia manda também cuidado para que uma raiz de amargura brotando em vós, você não chegue contando seus problemas para os outros, e levando os seus problemas, a sua insatisfação, a sua falta de contentamento, falando mal de A, de B, e você fique jogando uma semente podre no coração das pessoas. A falsa doutrina é uma ameaça constante para a igreja. Por isso devemos estar firmes na verdade, fundamentados na palavra de Deus. Em Gálatas 1, 6 a 9, Paulo expressa seu espanto ao ver como alguns rapidamente se desviaram para o outro evangelho. Devemos ter muito cuidado também de mudança de ministério. Eu conheço pregador da palavra de Deus. Ele era um pregador da palavra de Deus e o pastor corrigiu ele
e ele não aceitou a correção do seu pastor, aí veio aqueles ministérios, né, que gostam de pescar em aquário, né, oferecendo o ministério pastoral para ele, ele foi para lá. Ele não é pastor. Um excelente expoente, pregador da palavra, mas não é pastor, é um pregador. Foi para lá, foi para um campo, não deu certo, para outro deu certo, nunca deu certo no campo. Deus não chamou ele para pastor. Se ele tivesse no nosso ministério, seria um pregador, estaria muito bem. Então é bom. A Bíblia diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. Tem outros que congregam numa denominação, é obreiro de uma igreja, aí funda um ministério naquela cidade onde ele nasceu na fé, viveu naquela igreja, e ele passa a se opor à igreja que cuidou dele. E tem muitos irmãos neófitos que acompanham esse tipo de ministério. Eu não tenho coragem de ficar andando abrindo trabalho por aí. Eu respeito todos os ministérios. Nunca você vai ver o pastor Everaldo chegar num mover de um outro ministério, a menos que tenha saído daqui da nossa. Mas se não for, eu nunca vou lá atrás. Eu respeito qualquer ministério. A história de Alexandre, de Demas, de Fileto, é um lembrete poderoso para cada um de nós. Precisamos permanecer firme na verdade, evitar o amor aos prazeres desse mundo, estar atento às falsas doutrinas que tentam penetrar na igreja. Como cristãos somos chamados a viver em santidade, guardando a fé e a boa consciência, como Paulo instrui em Timóteo 1:19, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram náufrago na fé. Tem muitos que naufragaram na fé. No meio de uma provação, e deixa a igreja dele, vai para outra e pula para outra, fica aquela pessoa sem credibilidade. A Bíblia diz: lembra, pois, de onde caíste, e arrepende-te, porque senão virei contra ti, e removerei o teu castiçal. Tem muitos que a luz já se apagou, porque saíram do lugar que Deus colocou ele. Que possamos aprender com os erros desses homens, e nos dedicar a seguir o exemplo de fidelidade de Paulo, sempre confiando na graça, no poder de Deus, para nos manter firme até o fim. Que Deus em Cristo te abençoe, que Deus em Cristo te guarde, que você seja um obreiro referenciado pelo seu pastor, que você ame o seu líder. Se você não ama o seu pastor, será se você vai amar Deus? Eu quero deixar uma palavra muito importante para você, não percam. Paulo escreveu parte da Bíblia, Pedro escreveu, Timóteo escreveu, Jeremias e muitos outros profetas. Eu não posso escrever mais nada, não pode acrescentar. Mas se fosse permitido escrever algo na Bíblia, eu diria: aqueles cristãos que são amigos dos seus pastores, que amam os seus pastores, pode ter certeza, são os que mais têm comunhão com Deus. O inimigo faz tudo para afastar os crentes do pastor, para que o pastor não sinta-se amado, porque um pastor que se sente amado e querido, ele trabalha com prazer e com alegria, e a pessoa que trabalha com prazer e com alegria vai produzir mais. Olha, eu lamento, eu tenho andado por igrejas aí, e eu vejo a igreja grande, e no púlpito aqueles homens carrancudo, presbíteros e até pastor auxiliar, carrancudo, senta longe do seu pastor com aquela cara fechada, e a igreja querendo ver do altar alegria, querendo ver comunhão daqueles obreiros com o seu pastor. A igreja quer ver isso. Você que é um desses obreiros carrancudo, que fica no burro com a cara fechada, não tem um sorriso, vocês têm que mostrar comunhão no púlpito ali. A igreja precisa ver essa comunhão, a comunhão no altar, e de lá é derramada ali para o meio da igreja. Meu amigo, isso é a palavra de Deus, é um cajado. Diante da palavra de Deus, até os príncipes e reis têm que se prostrar. Se você é um desses obreiros que persegue o seu pastor, você está no caminho tão errado,
o pastor está sofrendo, a igreja está perdendo, sofrendo também, e quem mais vai perder é você. Eu me lembro de um determinado presbítero que era perseguidor de pastor. Quando foi para morrer, não morria, era uma luta, foi obrigado a buscar o pastor longe para ele pedir perdão para poder partir em paz. Então, obreiros, oponentes à obra de Deus, a Bíblia diz: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões de Deus. Não se pode. Ame o seu pastor, esteja ao lado dele, porque ele simplesmente está fazendo a obra de Deus. Se você ama o seu pastor, você está dizendo que ama a Deus. Um beijo no coração. Pode parecer dura essa palavra, mas é uma palavra verdadeira. Ame essa palavra, se submeta a ela. Se você toma alguma posição errada, se corrija, ainda é tempo. E você vai ser um grande obreiro abençoado e feliz. Fica na paz, Deus te abençoe.